A todos que estão conosco neste canal, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Paulo Rogério da Cunha, falando de Boston. E estamos aqui para a nossa segunda aula sobre escatologia bíblica. Então, vamos lá? Deixa eu colocar o meu PowerPoint aqui, para nós começarmos essa segunda aula. Ok. Segunda aula. Bem, a primeira aula nós colocamos lá os métodos de interpretação das profecias bíblicas, né? Então, ao longo do tempo, tiveram diversas pessoas que estudaram e idealizaram métodos. Desses métodos, temos aqui os 6 principais, da qual quem estuda as profecias bíblicas, a escatologia, eles debruçam sobre esses métodos, né? Cada um tem a sua preferência e nós vamos mostrar cada um, ok? Para que vocês entendam como que é feito esse estudo escatológico, né? E para vocês também, quando pegarem, né, algum material falando sobre plano profético, profecias e tudo, você identifique qual método que esse escritor, né, está utilizando, tá ok? Então, vamos à nossa aula de hoje. Nós falamos na aula passada, né, sobre os métodos, vamos repeti-los, né, que é o método histórico, o idealista, o futurista, que vai se dividir em moderado e dispensacionalista, o método literal, o método alegórico e o histórico gramatical. Bom, vamos lá, o que cada um desses significa dentro, né, do estudo das profecias bíblicas. Bom, o método histórico, ele encara, né, uma profecia como uma profecia simbólica de toda a história da igreja até a volta de Cristo e o final dos tempos, em que os símbolos apenas identificam os diversos acontecimentos e tendências da história do mundo ocidental e da igreja. Então, ele trabalha através do simbolismo, tá? E ele pega esses simbolismos que atravessam a história da igreja até o arrebatamento, né, e o final dos tempos, e a segunda vinda de Jesus. E esses símbolos, simplesmente, eles identificam, né, como que isso andou ao longo da história. É tanto que eu coloquei, ó, do mundo ocidental. É um método que foi utilizado para os países de ocidentes, não aqueles lá do Oriente. Tá? O outro método é o idealista. O método idealista é o seguinte, ele evita o problema de ter que encontrar cumprimento histórico para os seus símbolos. E vê somente um quadro simbólico do conflito cósmico espiritual, né? Essa questão da guerra espiritual, a questão de Satanás e Deus, entre o reino de Deus e os poderes satânicos. Com base em Apocalipse 12, que nós vamos ver que está lá a mulher e o dragão, né? Esse método afirma que a besta é o mal em qualquer forma que ele tome para oprimir a igreja de Jesus Cristo. Então, não existe, né, a besta, uma pessoa, mas sim existe, tá, qualquer pessoa que se tome desse nome para oprimir a igreja de Jesus Cristo, não é? Então, não existe a pessoa besta. O futurista interpreta as profecias como acontecimentos futuros, colocados em termos simbólicos, o que apontam e levam ao fim do mundo. E se divide em 2 correntes. Primeira corrente, que é o método futurista moderado. Entende que o povo que sofre a perseguição é a igreja de Jesus Cristo, a Israel de Deus. E que lê as 7 cartas às igrejas, né, as 7 cartas, né, que João escreveu às igrejas da Ásia Menor, como escritas para igrejas históricas, e não como uma predição de períodos da história da igreja. Então, veja bem, o moderado, ele diz o seguinte, olha, o povo que sofre a perseguição é a igreja, é a noiva. E as 7 cartas
né, escritas por João às igrejas da Ásia, elas foram escritas para aquele período, para aquelas igrejas. Não existe nada que João escreveu a essas igrejas que nós podemos trazer para a história da igreja atual. Esse é o método moderado. Nós temos o dispensacionalista, né, que começou com Nelson Darby. Ela é defendida pelos pentecostais históricos. Entende que as 7 cartas às igrejas da Ásia são 7 épocas sucessivas da história da igreja. O arrebatamento simboliza o arrebatamento da igreja no fim dos tempos. Para os dispensacionalistas, os capítulos 6 a 18 do livro de Apocalipse retrata a grande tribulação, que é o último período da dispensação, quando o anticristo praticamente destruirá Israel, já que a igreja já está nos céus com Cristo. Bom, o que o dispensacionalista diz, resumindo aqui? Primeiro, ela divide a Bíblia em 7 grandes partes. É o que eles chamam de dispensação. Então, eu tenho da primeira à 7ª dispensação. Foi uma divisão que foi feita para facilitar os estudos, né, em que você tem, em cada dispensação, você tem uma bênção e um castigo. E, assim, eles dividem para estudar a questão da profecia bíblica. Nós temos também o método literal. Ele defende a tese que a interpretação verdadeira e correta da Bíblia é a que se baseia na literalidade do texto escrito, quer dizer, o que está realmente no texto. O problema desse método é que não poderíamos entender as profecias do Antigo Testamento e as escatológicas. Por quê, gente? Porque é o seguinte, sobre o governo do Senhor Jesus, como cumpridas na história, ou suscetíveis ao seu cumprimento, como que o reino de Deus e o reino do Senhor Jesus Cristo não vai ser deste mundo e nem geopolítico, mas espiritual. Né? Se fala que o Senhor Jesus ele virá com os santos, e estabelecerá aqui, vamos falar de milênio, um exemplo, estabelecerá aqui um reino de 1000 anos. Né? Então, o literal, apesar dele se basear no texto bíblico de forma realmente literal, de forma tentando buscar, extrair dele o máximo de verdade que existe ali, né, para a compreensão humana, nem tudo que irá acontecer, ou que já aconteceu nas profecias bíblicas, são espirituais. Existem bastante coisas que nós podemos considerar que não são espirituais, são materiais mesmo, são vistas. Tá? Tem o alegórico. O alegórico é o que interpreta os acontecimentos, né, proféticos de maneira figurada, espiritual e mais profunda, mas que, na verdade, é espiritualizado e despreza totalmente o significado histórico do texto. Quer dizer, aquilo que nós falamos lá, que nós temos que respeitar a contextualidade em que foi escrito, né, aquele texto, aquela profecia, né, cultura, país, época, costumes, né, o alegórico, ele despreza isso. E aí entra a questão que é muito perigosa na escatologia, que vem essas ideias mirabolantes dos intérpretes, que muitas vezes perverte a mensagem bíblica para sustentar realmente a sua obscuridade e manipular as questões teológicas. Temos, por último, o histórico gramatical. O histórico gramatical ele dá a cada palavra o mesmo sentido básico e exato que teriam no seu uso costumeiro, normal e cotidiano empregado na transmissão oral, escrita, gramatical e conceitual do texto sagrado. Neste método, o sentido das palavras devem ser apurados mediante considerações históricas e gramaticais do tempo da escrita e do cotidiano dos leitores originais em sua realidade sociocultural. Então, vamos voltar a Daniel. Quando Daniel escreveu, né, o seu livro, aqueles que iriam ler o seu livro, eles teriam que entender o que Daniel estava falando. Né? Falando, é lógico, dos contemporâneos de Daniel. João também, ele tinha que, quando ele escreveu, por exemplo, as 7 cartas à Ásia, ele tinha que escrever de uma forma
em que aqueles que lessem entendessem. Então, todos têm que estar dentro de um mesmo período, né? Todos dentro de uma mesma simbologia usada, né? Dentro de um mesmo núcleo sociocultural. Porém, né, a tipologia e a alegoria utilizada pelos leitores originais na interpretação e na compreensão do texto sagrado, né? Então, eles não desprezam a simbologia, a tipologia e a alegoria. Ok? Então, eles respeitam isso. E, a partir daí, existe a interpretação. Bom, vamos lá. Nós temos 3 grupos que nós vamos estudar dentro da escatologia. Então, a escatologia, as profecias bíblicas estão contidas em um desses grupos. Ou seja, ou é Israel, ou é a igreja, ou são os gentios. Tá? Isso está ligado ao passado, ao presente e ao futuro. Então, nós temos aí, se nós pegarmos cada bloco desse, nós temos Israel. Nós temos que estudar o passado, o presente e o futuro, assim como a igreja e assim como os gentios. Recapitulando, os 3 principais que, lá na frente, que isso está inteiramente ligado com a volta, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo aqui na Terra. Ok? Igreja também é chamada a noiva do Cordeiro, né? Ela é composta por habitantes de todas as nações da terra, que aceitaram o sacrifício remidor de Cristo na cruz do Calvário e o têm como Salvador. Vamos abrir aqui uma reflexão. Quando eu falo igreja, eu estou dizendo que é o seguinte: são todos os habitantes de todas as nações da terra que aceitaram o sacrifício remidor de Jesus Cristo, inclusive os judeus, porque agora nós estamos no período da graça. Tá? Se Israel corre como o relógio profético de Deus, a igreja corre como o relógio espiritual de Deus. É o que eu digo lá no último, lá, ó, a igreja está ligada aos acontecimentos espirituais no final do tempo. E a igreja é composta também por judeus, então é judeus e gentios, né? A igreja, ela é herdeira por extensão das promessas da nova aliança contidas no Novo Testamento. Então, foi feita uma nova aliança. Essa aliança que começa, né, a partir da igreja formada ali em Atos dos Apóstolos, quando a igreja se forma e começa a utilizar os métodos ensinados pelos apóstolos. E ali é feito, né, ali é considerada a nova aliança. E dentro dessa nova aliança estão todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus Cristo nesta terra. Quem são os gentios? Eles são os habitantes da terra que rejeitaram a Cristo como Salvador e estão destinados a sofrer a ira de Deus por rejeição ao sacrifício do Senhor Jesus. Então, os habitantes da terra, também, como nós falamos que na igreja existem judeus, fora da igreja, né, ou o que nós chamamos de gentios, nós podemos entender também que tanto os gentios como os judeus que não aceitaram o Senhor Jesus Cristo estão condenados, certo? Apesar de Israel ter aí um parênteses da proteção de Deus, no final, no juízo final, estarão lá aqueles que não aceitaram a Jesus. Por quê? Porque é o seguinte: o homem não vai ser condenado por suas ações, mas vai ser condenado pela rejeição de Jesus Cristo como Salvador. E quando ele rejeita Jesus Cristo como Salvador, as suas obras são más. E sendo as suas obras más, ele vai estar destinado a sofrer a ira de Deus. Onde tudo termina. Então, nós vamos voltar lá e vamos dar uma recapitulada aí. Vocês já viram isso, mas eu gostaria de insistir nesse tema. Onde tudo termina. Para entendermos onde tudo vai terminar, nós vamos ter que estudar aqueles 4 pontos do plano profético que nós vimos na primeira aula. Então, vamos lá. Sequência dos eventos em escala mundial. Então, haverá uma sequência dentro do plano profético, da qual estará sendo sinalizado que o
final dos tempos chegou. Outro, Deus sempre estará no controle de todas as coisas. Então, Deus não perdeu a noção daquilo que está dentro do plano profético. Deus estará controlando todas as coisas, dentro da sua vontade, dentro da sua permissão. A salvação pela fé dos que creram em Jesus. A salvação sempre é pela fé. Eu não sou radical em não adotar apenas um plano daqueles que eu disse lá atrás, né, sobre o plano histórico, gramatical, ou idealista, ou futurista, ou dispensacionalista, enfim. Eu gosto de estudar todos, porque todos trazem alguma coisa positiva para o meu aprendizado. E eu vejo o seguinte, que esse ponto aqui, a salvação é pela fé dos que creem em Jesus. Se eu pego o estudo dos dispensacionalistas, nós vamos ver o seguinte, que em todas as 7 dispensações existe salvação. E em todas essas dispensações, da primeira à 7ª, ela é pela fé. Eu tenho que acreditar, é aquilo que eu não vi. Certo? Então, é pelo que eu ouvi, e eu tenho que crer. Então, a salvação é pela fé. E outro, o sofrimento e juízo para os que rejeitaram a salvação. Esse é o último ponto, né, que nós vamos estudar, que é justamente aqueles que não entenderam a palavra de Deus, ou se entenderam, a rejeitaram. Então, o sofrimento e o juízo irão cair sobre eles. Então, nós vamos estudar esses 4 pontos, né, dentro do estudo da escatologia. Tá ok? Eles têm que envolver esses 4 pontos. Bom, nós estamos vivendo o último período, que é o período da graça. Está em Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, continue comigo. A próxima aula, nós vamos trabalhar sobre justamente isso, a fé. Ok? E por que nós estamos no último período da graça. Deus abençoe você, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.